Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo foi gravado para fazer parte do culto de oração no lar, neste exato momento do culto que os meus irmãos estão prestando ao nosso Deus. E ele foi gravado para darmos continuidade àquelas exposições de Romanos capítulo 8. Então eu já peço a você que abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e nós leremos nesse momento os versículos 5 a 8, que dizem assim. Eu estou com Romanos capítulo 8 e lerei os versículos 5 a 8 juntamente com os meus irmãos, que espero que já estejam nesse momento com a palavra de Deus aberta. Diz assim o texto sagrado, Romanos capítulo 8, versículo 5 e os seguintes até o versículo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é o texto desta noite e nós vamos, antes de nos debruçar sobre ele, fazer uma oração e suplicar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Oremos juntos. Senhor, nós estamos muito gratos a Ti pela oportunidade que Tu nos dás de abrir a palavra de Deus em nosso lar. Pedimos a Ti que Tu geres vida, que Tu santifiques esse momento e que Tu uses poderosamente a exposição da Tua palavra em nosso coração, no coração dos nossos familiares. Sim, Senhor, insistimos neste pedido, Deus, gere vida por meio da Tua palavra em nosso lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então dar continuidade às nossas exposições de Romanos capítulo 8. Nós já sabemos que esse maravilhoso capítulo é entretecido em torno de dois temas principais. Primeiro, a obra do Espírito Santo. Segundo, a segurança do crente. A segurança dos crentes. Lá nos primeiros 4 versículos, eles foram revisitados por nós na última terça-feira. Paulo afirmou que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso está logo no versículo 1 do capítulo 8. Em seguida, ele explica por que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele disse, porque o poder, o princípio controlador, a influência, a lei do Espírito Santo nos libertou do poder, do princípio controlador, da influência, da lei, do pecado e da sua consequência necessária, que é a morte, a separação de Deus. Isso está no versículo 2. Como é que Deus então nos deu tamanha libertação pelo Espírito Santo? Paulo diz, foi assim. Deus enviou o seu Filho em nossa humanidade, mas sem pecado, e executou nele a sentença que o nosso pecado merece. Isso está no versículo 3. E com qual propósito, então, Deus nos concedeu tamanha salvação, tamanha libertação? Paulo também nos diz, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso está no versículo 4. Ou seja, pelo que vimos no capítulo 8, versículos 1 a 4, a cruz de Cristo garantiu-nos, meus irmãos, o dom do Espírito da vida, para que nos crentes em Jesus, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, os preceitos da lei sejam crescentemente praticados, observados em uma medida de realização cada vez maior. Os nossos versículos de hoje, Romanos 8, versículos 5 a 8, eles formam, digamos, uma unidade. É um parágrafo linguisticamente interligado por sucessivas conjunções. Então nós temos uma unidade de pensamento, mas que está muito relacionada com o versículo 4, que nós já tínhamos lido
na terça-feira anterior. Os versículos 5 a 8 esclarecem o sentido, meus irmãos, das expressões segundo a carne e segundo o espírito, que aparecem no versículo 4, e também explicam, os versículos 5 a 8, eu digo, explicam a razão pela qual no versículo 4 se diz que o preceito da lei só se cumpre naqueles que andam segundo o espírito e nunca naqueles que andam segundo a carne. Então, talvez para facilitar para os meus irmãos, nós pudéssemos pensar em alguém perguntando ao apóstolo Paulo uma pergunta com o seguinte teor, não é? Por que somente aqueles que andam no Espírito podem cumprir os preceitos da lei? Ou, por outro lado, por que aqueles que andam segundo a carne não podem cumprir os preceitos da lei numa medida aceitável a Deus, que agrade a Deus? A resposta está exatamente aqui, nos versículos 5 a 8. É uma questão de cogitação e de pendor. Vamos nos debruçar sobre esses conceitos e aprender o que a palavra de Deus nos diz nesta noite. Primeiro, é uma questão do que se cogita. Isso está no versículo 5, eu vou lê-lo novamente. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quero lembrar aos meus irmãos que carne é a natureza humana pecaminosa, não regenerada. Aqueles que se inclinam para a carne são as pessoas controladas pelo pecado, as que andam segundo a carne. E as pessoas controladas pelo pecado somente cogitam das coisas da carne. O que Paulo está dizendo é que as pessoas condicionadas pelo pecado só preenchem seus pensamentos, seus propósitos, seus sentimentos com pecado. Então, a frase os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne significa que aqueles que possuem uma natureza pecaminosa só alimentam sua alma de pecado. Então, como é que se cumpriria neles o preceito da lei? Não é possível. Agora, por outro lado, os que se inclinam para o Espírito são aqueles que, por sua natureza regenerada, são condicionados pelo Espírito Santo, eles andam segundo o Espírito. Essas pessoas cogitam das coisas do Espírito, ou seja, elas preenchem seus pensamentos, seus propósitos, seus sentimentos com coisas relativas ao Espírito Santo. Então, a frase, os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, significa que aquele que possui uma natureza regenerada alimenta sua alma de coisas espirituais. Por isso, o preceito da lei se cumpre neles. Em síntese, porque o preceito da lei não se cumpre naqueles que andam segundo a carne, mas somente naqueles que andam segundo o Espírito, o versículo 5 responde. Aquilo que a pessoa é por natureza determina o tipo de coisa que preenche a sua alma, pensamentos, interesses, propósitos, afetos e, em consequência, determina também o que ela faz. Então, não é possível que nela se cumpra o preceito da lei. Agora, na sequência, imaginemos uma outra pergunta. Imaginemos que alguém chega ao apóstolo Paulo e pergunta uma coisa do tipo assim: mas por que a cogitação da natureza pecaminosa consiste tão somente de encher-se das coisas da carne? Não há como a natureza não regenerada se superar, ultrapassar seus limites, ter uma espécie de eureka espiritual por algum arroubo de felicidade religiosa e cogitar encher-se das coisas do Espírito? Paulo nos diga, afinal de contas, por que aqueles que se inclinam para a carne apenas se enchem das coisas da carne? Aquele cuja natureza é pecaminosa só se alimenta de pecado.
Ele não se supera e não se supera nunca? A resposta, pelo menos de acordo com os versículos 6 e 7, é um retumbante não. Mas, Paulo, por que não? Bom, Paulo afirma, porque é uma questão de pendor. É uma questão de pendor. Veja o que nós temos nos versículos 6 e 7. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Meus irmãos, pendor é a predisposição mais íntima da pessoa. Pendor é o princípio definidor das suas atividades racionais e volitivas e afetivas. É o princípio determinador da sua razão, da sua vontade e dos seus sentimentos. Pendor da carne é a predisposição da natureza pecaminosa. Paulo diz que o pendor da carne dá para a morte. E com isso, ele quis dizer que o pendor da carne não que cause a morte ou que conduza à morte, mas que consiste de morte. Essa morte é basicamente a alienação de Deus, é estar morto em delitos e pecados. Em outras palavras, falar-se em uma disposição interior pecaminosa, falar-se em pendor da carne, é dizer que nesse estado se subsiste em morte espiritual, em separação de Deus. Por outro lado, o pendor do espírito dá para a vida e paz. O apóstolo diz ainda ali. Então, percebam comigo que a predisposição mais básica da natureza regenerada consiste de vida. É vida em comunhão com Deus. E paz, aquela tranquilidade do coração que se sabe reconciliado com Deus. Vida, meus irmãos, repetimos, é aquela doce comunhão com Deus, é o desfrutar da sua presença, o desfrutar da sua intimidade. E paz é o resultado dessa comunhão. É a paz de Deus na alma, que resulta da paz com Deus. Note aqui que essa paz não tem preço. Ele é capaz de vencer o medo, a angústia, a ansiedade. Aquele que está em paz com Deus possui paz em si. E uma paz, não a subestime, é a paz que excede todo entendimento. É a paz que inexplicavelmente se mantém de pé e guarda o nosso coração em dias incertos. Vocês sabem que eu estou pensando em Filipenses capítulo 4, versículo 7. É a paz que desafia as instabilidades da existência e que nos sustenta nestas horas. Agora, a ideia de pendor da carne, referida lá no versículo 6, primeira parte, é expandida e explicada no versículo 7. Lá está escrito assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Note que o pendor da carne é morte espiritual, ou seja, é inimizade contra Deus. A predisposição para agir na contramão da vontade de Deus. Vontade essa que é, digamos, expressa na lei de Deus. Então, o pendor da carne como inimizade contra Deus é exatamente aquela tendência, aquela inclinação da natureza pecaminosa para rebelar-se contra a lei de Deus. É como se Paulo chegou no ponto da sua afirmação, porque, convenhamos, ele já teria dito tudo se tivesse ficado até metade do versículo 7, dito o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Mas como se ele não tivesse dito o bastante,
ele acrescenta esta frase do versículo 7, parte final: nem mesmo pode estar. O pendor da carne nem mesmo pode estar sujeito à lei de Deus. E com isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo quer dizer que é impossível que aquela disposição mais básica da natureza pecaminosa se volte de repente para a obediência à lei de Deus. Esse texto, eu digo para os meus irmãos, é uma proclamação evidente daquela doutrina que veio a ser chamada de depravação total. Paulo afirma de maneira singularmente explícita que aqueles que estão na carne é impossível dar qualquer passo que atraia a aprovação divina. Então, vamos ver se conseguimos recapitular o que nós sabemos. Primeiro, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ou seja, a natureza pecaminosa só se enche de coisas pecaminosas. Por quê? Porque o pendor da carne dá para a morte, é inimizade contra Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, ou seja, a disposição da natureza pecaminosa só pende para a separação de Deus, para a alienação de Deus. Então, numa sentença, até aqui o apóstolo disse o seguinte: a natureza pecaminosa só se enche de pecado, porque sua disposição é uma contínua rebeldia contra Deus. E daí? O que se conclui? Não é? Qual é a conclusão a que tudo isso nos chega a tomar? Isso está no versículo 8. Então Paulo disse: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui tem pelo menos duas observações que eu quero fazer com os meus irmãos. Primeiro, a gente agora fica sabendo que a lei de Deus, referida lá no versículo 7, declara aquilo que agrada a Deus. A lei de Deus diz o modo como Ele quer que nós andemos. Segundo lugar, eu também preciso frisar isso, nós descobrimos também que é impossível que aqueles que estão na carne obedeçam à lei de Deus. Então, fica demonstrada a razão da informação que nós tínhamos no versículo 4. Você se lembra do que está lá no versículo 4? Que o preceito da lei só se cumpre naqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por qual razão? Porque o homem é, por natureza, totalmente incapaz de agradar a Deus. Então, veja, por favor, se você consegue concluir junto comigo e vamos ver se nós juntamos agora os 8 primeiros versículos de Romanos capítulo 1. Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Disse por quê? Porque nós temos o Espírito da vida, que nos livrou da lei, da influência, do poder, do pecado e da sua consequência, que é a morte, a alienação de Deus. Como é que Deus fez isso e nos deu tão grande libertação? Deus fez isso enviando Jesus em nossa humanidade, mas sem pecado, e condenando nele a nossa própria condenação. E por que Ele fez? Deus, em Cristo, fez tudo isso, nos dando o Espírito, para que nós viéssemos a obedecer à lei. Mas Paulo terminou do versículo 4 dizendo: quem pode obedecer ao preceito da lei não é aquele que anda segundo a carne, é aquele que anda segundo o Espírito. Essas expressões são ampliadas, explicadas nos versículos 5 a 8, que é o nosso texto de hoje. Veja se você me acompanha, por favor. E em nosso texto, Paulo responde basicamente a seguinte pergunta: por que só pode cumprir a lei de Deus, viver segundo os preceitos da lei de Deus, aquele que anda segundo o Espírito, nunca aquele que anda segundo a carne? Paulo vai explicar no texto de hoje, não é? Porque é uma questão de cogitação. Aquele que se inclina para a carne
só cogita das coisas da carne, aquele cuja tendência é carnal, é pecaminosa, só se enche de pecado. E por que aquele que é pecado em sua natureza só se enche de pecado? É porque o pendor da carne, aquela disposição mais íntima da natureza humana, é sempre contra Deus, é sempre inimizade contra Deus. É impossível que essa disposição se mobilize, se movimente no sentido de agradar a lei de Deus. Dá para entender, sim ou não, meus irmãos? Vocês podem dizer entre vocês. Vejam, e com isso eu quero concluir que a obra de Cristo, de ao receber a condenação do nosso próprio pecado, nos conquistar o Espírito Santo, é absolutamente fundamental para que nós tenhamos vida em comunhão com Deus e vivamos para agradá-lo. Agora, sem a cruz, nós não teríamos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós também não teríamos a libertação daquele domínio do pecado e da morte. E, meus irmãos, sem aquela libertação que nos é produzida pelo Espírito, nós não andaríamos no Espírito e também não poderíamos agradar a Deus obedecendo a sua lei. Imaginem, e se nós não andássemos segundo o Espírito, andaríamos segundo a carne, porque não há uma terceira via, uma terceira opção. Só existem duas alternativas, ou nós andamos segundo a carne, ou nós andamos segundo o Espírito. Se não andássemos segundo o Espírito, andaríamos segundo a carne. E andar segundo a carne consiste de que mesmo, meus irmãos? Consiste de morte, que é inimizade contra Deus, que é insubordinação à lei de Deus, que é impossibilidade de agradar a Deus. E o que é, por outro lado, andar no Espírito? Sim, andar no Espírito consiste de vida, de comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus resulta num aspecto mais subjetivo, mais psicológico, de termos paz. Aquela paz que mesmo em momentos difíceis como estes, podem ser encontradas, sabe onde? No coração dos crentes. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas, meus irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus enviou a Jesus, que sofreu imerecidamente a nossa merecida condenação. Conquistou-nos o Espírito libertador. E agora que nós estamos libertos do domínio do pecado, também estamos livres para obedecer à lei de Deus como expressão da sua vontade. Celebremos esta nossa liberdade. E hoje à noite, os meus irmãos, por favor, intercedam. Intercedam pela igreja. Intercedam por esse momento. Peçam para o Senhor ter misericórdia desta humanidade. Peça para o Senhor ter misericórdia desta grande nação brasileira. Peça para o Senhor ter misericórdia das suas igrejas. Peça ao Senhor para que nós retomemos a nossa adoração pública e tenhamos outra vez o prazer de estarmos juntos em louvor e em gratidão ao seu grande nome. Eu quero pedir aos meus irmãos que orem nesse sentido e nós terminamos esse momento de exposição bíblica com uma oração. Senhor, nós estamos muito gratos a Ti por esse momento. É verdade que nós não temos o que é mais desejável, mas mesmo em momentos tão incertos como os nossos, nós temos aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que nos livra do medo e da ansiedade, aquela paz que nos mantém firmes em tempos de instabilidade. Obrigado, Senhor, pela paz de Deus
que emana da paz com Deus. Guarda os meus irmãos, eles estão espalhados nos seus lares e eu te suplico a tua boa mão sobre cada lar, sobre cada família. Orando assim, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Um forte abraço.